Mais de 500 mil milhões de euros para investimento em 5 anos. O anúncio feito pelos líderes do G7, que estão reunidos na Alemanha. Brasil estima ter produção recorde de trigo e milho este ano e prepara-se para exportar. No entanto, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Os países do G7 querem mobilizar 560 mil milhões de euros nos próximos 5 anos para investir no clima, na saúde e na transição digital. É a primeira conclusão da cimeira que arrancou este domingo na Alemanha, que junta as maiores potências mundiais. Coletivamente, pretendemos mobilizar quase 600 mil milhões de dólares do G7 até 2027. Esses investimentos estratégicos são áreas críticas para o desenvolvimento sustentável e para a nossa estabilidade global partilhada. Saúde e segurança na saúde, conectividade digital, igualdade e equidade de género, segurança climática e energética. Ursula von der Leyen fez um discurso de união como o caminho certo. A Presidente da Comissão Europeia diz que os países têm de trabalhar lado a lado para potenciar investimentos e mostrar o poder dos valores democráticos, a transparência, a inclusão e a sustentabilidade. When it embraces high standards for the environment and for the workers. Os líderes da Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Canadá e Reino Unido reúnem até esta terça-feira. A Ucrânia estará no centro da discussão. Vai ser discutido como lidar com a crise alimentar que acontece por causa do bloqueio russo à Ucrânia, onde mercadorias como o trigo não conseguem sair do país. Também na agenda está o anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tornará público um embargo ao ouro russo. Charles Michel, Presidente do Conselho da União Europeia, diz que a Comissão considera este passo como parte do 7º pacote de sanções. Vai também aqui ser discutido o preço máximo do petróleo para lidar com o aumento do custo energético e haverá também representantes da Índia, da África do Sul, do Senegal, para ver como é que a guerra e as sanções estão a ter consequências nesses países. Países em desenvolvimento que estão a sofrer bastante com a incapacidade da Ucrânia de permitir que as mercadorias sejam exportadas. Portanto, serão 2 dias bem preenchidos. So a packed couple of days until Tuesday. Shona Murray, Euronews, Bavaria. Os bombardeamentos estão de volta à capital ucraniana. Kiev acordou este domingo com o som de 4 explosões por volta das 6h30 da manhã pela hora local. Um dos mísseis, provavelmente disparados a partir da Bielorrússia, caiu numa zona residencial de Kiev e fez vários feridos. O edifício de 9 andares ficou parcialmente destruído. O presidente da Câmara, Vitaly Klitschko, diz que há vítimas, mas ainda não há certeza sobre os números. 2 pessoas foram hospitalizadas e uma menina de 7 anos foi retirada viva dos escombros. Esta é a primeira vez em 3 semanas que a capital ucraniana é alvo das bombas russas. O ataque acontece um dia depois da entrada em vigor do recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5, que se mantém pelo menos até ao dia 3 e faz temer um regresso em força das ofensivas russas contra Kiev e as zonas circundantes. A Rússia tem vindo, nas últimas semanas, a concentrar os esforços de guerra no leste da Ucrânia, mas volta agora a bombardear a capital. O Brasil estima ter uma produção recorde de trigo e milho este ano. Boas notícias numa altura em que o mundo atravessa uma profunda crise alimentar agravada pela guerra na Ucrânia. A Companhia Nacional de Abastecimento Brasileira prevê que a safra de trigo atinja em 2022 os 8,4 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Já a produção de milho, apesar das intempéries que têm assolado o país nos últimos meses, deverá atingir também números recorde e, de acordo com a Associação Nacional de Exportadores de Cereais brasileira, o Brasil poderá agora voltar à posição de segundo maior exportador mundial deste cereal. Antecipando a corrida ao milho, a China assinou em maio um protocolo com o Brasil que visa assegurar a importação do cereal brasileiro que costumava ter até então como um dos principais destinos à União Europeia. Para já, o Brasil mantém-se neutro em relação ao conflito na Ucrânia, permitindo manter relações com a Rússia, importando assim os fertilizantes necessários para continuar a produção agrária, consolidando a posição de grande produtor agrícola mundial.
No entanto, o país atravessa uma crise profunda. Apesar das produções recorde de cereais que se esperam para este ano, a fome no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos 2 anos. Segundo os dados do segundo Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. O povo tem fome, o povo está passando fome, entendeu? O povo hoje depende de uma quentinha para sobreviver. A gente vive de coletagem, né, do lixo, às vezes, que aí a gente recolhe o que der, a gente vende no ferro velho. É uma feira que a gente vai para poder pegar uma xepa, é uma ajuda do mercado com os alimentos que não servem mais. Em março, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um programa social de 27 mil milhões de euros, que inclui medidas como o adiantamento do complemento salarial ou o 13º mês para os reformados, a autorização da utilização de recursos de um fundo de garantia ao trabalhador para casos de demissão ou situações excepcionais e o acesso a créditos. Bolsonaro apresentou o plano 7 meses antes das eleições presidenciais, que ocorrem em outubro, onde vai defrontar o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. José Borrell diz que os Estados Unidos e o Irão vão retomar as negociações sobre o programa nuclear nos próximos dias. O chefe da diplomacia da União Europeia visitou Teherão, onde reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão para discutir as ambições nucleares do país e o regresso ao acordo nuclear de 2015. Receber todos os benefícios económicos do acordo de 2015 é importante para o Irão. As últimas negociações entre os dois países sobre o acordo nuclear aconteceram em março. Passaram 3 meses, precisamos de acelerar o nosso trabalho. Em 2018, na altura presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar o país do acordo de 2015, alegando que o Irão não estava a cumprir o programa nuclear. Os Estados Unidos aplicaram sanções ao Irão, que respondeu na mesma moeda e saiu do acordo 2 anos depois. A União Europeia tem tentado mediar as negociações. Na véspera do início da Conferência dos Oceanos, em Lisboa, o ministro português dos Negócios Estrangeiros e o subsecretário-geral dos Assuntos Económicos e Sociais da ONU participaram na cerimónia do hastear da bandeira portuguesa e das Nações Unidas no local do evento. João Gomes Cravinho disse: Com um país na linha da frente dos oceanos, voltado para a discussão multilateral, Portugal está entre aqueles que apelam a um objetivo autónomo dedicado ao oceano, o SDG 14, que se propõe agora conservar e utilizar de forma sustentável os recursos dos oceanos. Liu Zhenmin afirmou: Durante a próxima semana iremos trabalhar arduamente e em conjunto para levar a nossa Conferência Oceânica a uma conclusão bem-sucedida, a fim de cumprir o nosso compromisso de salvar o nosso oceano e salvar o nosso planeta. A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, coorganizada pelos governos de Portugal e do Quênia, visa promover uma série de soluções inovadoras de base científica destinadas a lançar um novo capítulo na ação global para os oceanos. E que melhor cenário que o Tejo, onde os golfinhos e outras espécies estão de regresso. São 60 anos de músicas bem conhecidas do público de todo o mundo. Os Rolling Stones vão celebrar o aniversário com uma série televisiva. My Life as a Rolling Stone. A Minha Vida como um Rolling Stone terá 4 episódios de 1 hora cada um, traz um retrato pessoal de cada membro da banda britânica e coloca nos ecrãs, aos olhos de todos, de que forma o grupo interagia no mundo da música. Os Rolling Stones estão neste momento em digressão pela Europa, a primeira sem Charlie Watts, o baterista da banda que morreu em agosto do ano passado com 80 anos. A primeira paragem foi em Madrid, Espanha, e são várias as cidades europeias na agenda da banda, mas Portugal não está nos planos. Os fãs portugueses terão que esperar pela série de televisão que estreia a 7 de agosto na rede televisiva norte-americana Epix.